Olá, famílias, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, voltado para a família. Hoje estaremos realizando o estudo 9, que vai falar a luta contra as drogas. É uma batalha que nós sabemos que ela é enfrentada aí mundialmente, por diversas famílias. E nós iremos abordar no nosso estudo, de hoje, tentar passar quais são os tipos de drogas, o que ela provoca, e o que podemos fazer como Igreja do Senhor para ajudar os irmãos que estejam enfrentando essa batalha e orientar as nossas famílias para este tempo. Amém? Eu quero te convidar a estarmos orando antes de estarmos dando início ao nosso estudo, para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos orienta e faça completar a palavra que iremos meditar nesse estudo em nossos corações e em nossas vidas. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela nossa vida de modo geral, Pai. Clamamos a Ti para que nos ajude, nos oriente neste tempo de batalha, de luta, nesse tempo em que a ansiedade tem tomado conta do Teu povo, porque, Pai, não é só uma batalha. Como iremos abordar nesse estudo, Pai, muitas são as batalhas que as famílias têm enfrentado, mas nós clamamos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, nos orienta, fala aos nossos corações, nos ajude neste tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Eu queria estar te convidando a abrir a sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, para a gente estar dando início ao nosso estudo. Diz assim em 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? É assim, com esse versículo, eu quero começar o nosso estudo. E aqui já na revista traz uma frase reflexiva de David Wilkerson, que diz o seguinte: há um poder satânico operando no mundo hoje, tentando escravizar e destruir todos, principalmente os jovens. Com essa frase, a gente começa falando sobre a luta contra as drogas. O autor da revista também, ele cita da batalha que foi travada ali em 1º de julho, o ano, a data que marca a batalha que ele citou aqui, foi 1º de julho de 1916, foi uma batalha muito longa, com grandes baixas para ambos os lados. Essa batalha ela foi entre alemães e britânicos, e mais ainda para os britânicos, que foi exposta aos horrores da guerra moderna. Essa batalha ela ocasionou muita baixa. Ele cita essa batalha, mas eu quero trazer para uma batalha mais contemporânea. Eu quero falar sobre o Covid, sobre o coronavírus. Ela tem desafiado aí mundialmente, a Organização Mundial de Saúde, as nossas secretarias de saúde, o nosso Ministério da Saúde aqui no Brasil tem sido desafiado, os nossos médicos, porque é uma batalha de um inimigo que eles não conhecem. E nós sabemos que numa batalha é muito interessante você conhecer o seu inimigo, você conhecer os pontos fracos do seu inimigo, os modus operandi do seu inimigo, mas nós sabemos que essa não é a realidade do coronavírus, do novo coronavírus, o Covid-19. Os nossos médicos têm sido desafiados, O tratamento, o protocolo de tratamento, nós sabemos que ele ainda é imprevisível, apesar de ter algumas medidas de prevenção, como o uso da máscara, lavar as mãos. Mas quando a pessoa é acometida do Covid, a gente tem visto aí que reações adversas têm sido manifestadas de maneiras diferentes em pessoas com mais risco ou com menos riscos.
né? E eu trouxe uns dados aqui que eu fiz uma pesquisa, ela foi divulgada no dia 3 de julho, né? E diz que entre os 3 países com maiores casos de Covid está o Brasil, entre os 3 países. O primeiro é os Estados Unidos, isso foi uma pesquisa que foi divulgada no dia 3 de julho, Datafolha, 54.271 vítimas do Covid, aqui eu não coloquei entre mortes, eu só coloquei os casos. No Brasil está em segundo lugar com 46.712 e na Índia 20.903. Esses 3 países eles estão liderando esse ranking aí de contaminação com o Covid. Então nós podemos ver que é uma batalha, né, irmãos? É uma batalha real em que o mundo está enfrentando, aí acho que desde novembro, né, do ano passado, 2019, e estamos aí em plena essa batalha, essa pandemia, em que ainda não conhecemos o nosso inimigo. E eu quero associar essa batalha contra o Covid à batalha das drogas, que as famílias também têm enfrentado, que perpassa aí décadas, essa questão da drogadição, principalmente entre os jovens, que nós sabemos que por dados, por casos aí, por notícias de televisão, que a droga ela tem um poder devastador, destruidor da vida daqueles que, infelizmente, se tornam viciados, dependentes dela, e também na vida das famílias. A gente vê em notícias, em muitas notícias tristes, que já levaram pessoas a óbito por causa da droga, né? E aqui, como a introdução do autor, ele diz que hoje a família também trava uma batalha, como a de Somme, que foi a batalha que eu falei lá em cima, entre os alemães e os britânicos, os alemãos e os britânicos, né? E a batalha, a família hoje, ela trava essa batalha contra as drogas, né? Como na batalha de Somme, em que milhares de jovens morreram. Nós sabemos que o público-alvo da drogadição, do vício às drogas, continua sendo os jovens. O jovem, essa busca, essa descoberta, essa tentativa de descoberta pelo novo, acaba levando o jovem, né, a conhecer o mundo das drogas, o vício. E é muito triste, né? A batalha contra as drogas é uma das mais ferozes que a família enfrenta hoje. Ela se dá bem perto de cada família brasileira. Quer nas grandes cidades, quer nas pequenas, a batalha contra as drogas se trava em cada esquina. E falando de droga, quando fala de droga, nós sabemos que existem as drogas lícitas e as ilícitas. A gente vai começar falando um pouquinho aqui das drogas ilícitas. O que elas são, o que elas causam na vida da pessoa que é dependente, né? Os tipos de drogas. Para ganhar uma batalha, é sabido que é preciso conhecer o inimigo. Existem 3 tipos de drogas: as estimulantes, as depressoras e as alucinógenas. Então, para se vencer uma batalha, vou frisar isso aqui que o autor colocou, primeiramente a gente precisa conhecer o inimigo. Já citei o coronavírus, nós sabemos que, pelo que temos acompanhado no noticiário, está longe da nossa medicina ainda vencer esse inimigo. Por quê? Porque ainda não conhecem. Então, família, o fator principal para você combater esse mal dentro da sua família é primeiro você saber que tipo de droga, com que inimigo você está lidando. Você que tem filho adolescente, jovem, você que tem enfrentado esse problema ou não sabe que tem enfrentado, nosso estudo de hoje vai deixar algumas dicas para que você possa se despertar com relação a esse inimigo que é real em meio à sociedade. Existem as drogas estimulantes e as psicotrópicas. A característica principal desse tipo de droga é a diminuição da atividade cerebral
e o aumento da dificuldade de processar as mensagens que são enviadas ao cérebro. Ou seja, ela é danosa, né? Ela estimula em algum ponto, mas olha o dano que ela causa, né? A atividade cerebral, a dificuldade, a diminuição, ela é aumentada, né? E elas podem ser ingeridas, injetadas ou inaladas. Dentre as mais conhecidas estão a cocaína, o crack, a cafeína e as anfetaminas. Essas anfetaminas são umas bolinhas. A cocaína, ela é bem mais popular no nosso meio, dizendo assim, né? E o crack, hoje nós temos uma região na nossa cidade de Campos dos Goytacazes, que ela foi isolada e ela só comercializa crack, né? O maior tipo de comércio dessa comunidade é o comércio de crack. E é tão assustador, irmãos, as pessoas que são dependentes químicas, né? Dependentes do crack. Se você for passar perto dessa comunidade, a comunidade Madureira, né? Que é na descida da ponte ali, daquela ponte central onde está proibida a passagem de carro, logo descendo, você vai, do lado direito está situada essa comunidade. E você vai passar ali, você vai ver diversos jovens, moradores de ruas ali por perto, porque são viciados em crack. E você já logo vai conseguir identificar pela característica física dessas pessoas. Muito magras, umas pessoas que você olha e vê que parecem que perderam a perspectiva de vida. Esse é um dano que essa droga ela causa à pessoa. É muito triste de ver. E na sua maioria, esses perdem totalmente o convívio com familiares. Existem, irmãos, dependentes químicos que já ficam ali ao redor dessa comunidade, que ficam pela rua, né, se tornam pedintes de sinal, né? Não raras vezes você vai ver aí, claro que nem todas as pessoas que trabalham nos nossos sinais, nos semáforos da nossa região, são dependentes químicos. Nós sabemos que não. Hoje já temos vários chefes de famílias, devido ao grande número de desemprego, atuando em sinais de forma honesta. Mas também a gente consegue ver aqui na nossa cidade diversos moradores de rua que também fazem essa prática única e exclusivamente para manterem o seu vício. E a maioria ela sai de casa porque grandes estavam sendo esses enfrentamentos por causa do vício dessa droga. Por quê? Porque justamente ela diminui a atividade cerebral e aumenta a dificuldade de processar mensagens que são enviadas ao cérebro. Que mensagem é essa, irmãos? Mensagens boas, mensagens de vida. A pessoa vai perdendo a perspectiva de vida, o cérebro dela parece que é tragado pelo vício, pela única e exclusiva vontade de usar essa droga. É como se tudo que essa pessoa pensasse, ela só conseguisse ver o crack na frente dela. Difícil, irmãos. É uma batalha muito grande, né? E a sua ação no organismo, ela dura em média 4 horas. E produz na pessoa a sensação de grande força e iniciativa. Vocês já viram uma pessoa drogada, a ação dessa pessoa drogada ou abstinência pelo uso da droga? Né? É complicado, irmãos. E eu tive o relato de um menino vizinho, ele mora na Praia do Açu, e esse menino ele quebrou 2 viaturas da Polícia Militar. Um menino que, se você olhar no dia a dia normal, mas infelizmente fez o uso de substância química, né? A gente não sabe qual, mas a atitude que ele teve foi uma atitude que nem ele sabe a atitude que tomou. Então a droga, ela tem esse efeito, esse tipo de droga, né? A droga estimulante e a psicotrópica, que a gente citou aí, a cocaína e o crack. Temos também as depressoras, né? As drogas depressoras, elas estão incluídas nessa classe de álcool, né? Os remédios ansiolíticos, os antidepressivos, a maconha, o lança-perfume, o ópio, a morfina, a heroína e os inalantes, como a cola de sapateiro, né? Muito usada por moradores de rua. Então aqui também eu vou destacar a maconha
e a cola de sapateiro, que ela é aí, no nosso dia a dia, como sociedade, em termos de contato, é o que a gente vê aí como mais, pelo menos em termos de região, aqui em Campos. A maconha, ela é bem conhecida, né, a cola de sapateiro, pelos então moradores de rua também. E uma pessoa dependente desse tipo de droga experimenta um retardo do funcionamento do seu organismo. Experimenta um retardo do funcionamento do seu organismo. O metabolismo fica mais lento. Olha, irmãos, agora você vai ter o seu metabolismo mais lento e o funcionamento do seu organismo vai sofrer um retardo. Até agora aqui, eu não falei de fator positivo no uso desse tipo de droga. E você vai ver que no decorrer do estudo não vai ter nada de positivo. Porque na realidade não tem. Não tem. Essas drogas ilícitas, ela não tem nada de bom a oferecer. Então não tem como nem você abordar algo aqui que seria um fator positivo. A maconha, logo após ser consumida, produz uma sensação de estar alto, com euforia, sensação de prazer, diminuição da ansiedade, relaxamento e aumento da sociabilidade. E falando assim para você, opa, mas aí você falou coisas boas aí da maconha, sensação de estar alto, com euforia, sensação de prazer, diminuição da ansiedade. Só que tudo isso que ela causa, você não vê uma pessoa que ingere essas drogas pensar em fazer coisa boa. Essa sensação de estar alto, essa euforia, não raras vezes o que vemos é sempre ser usada para o mal. Furto, roubo, homicídio, agressão a próprios familiares. Por isso que nós vemos aí na sua grande maioria que uma pessoa dependente química dentro de um lar, geralmente a paz desse lar, ela acaba, justamente por causa desses enfrentamentos. E o grande problema de tudo isso é que essa sensação que essa droga te fez sentir agora, você vai querer sentir de novo daqui a meia hora. É isso que te dá essa dependência. E quem não trabalha, queridos, ela vai ocasionar uma série de coisas na vida dessa pessoa, que nós iremos abordar mais à frente, porque para manter esse vício, a realidade que nós temos visto aí hoje em dia infelizmente, não são realidades boas, porque uma pessoa que não é capaz de sustentar o seu vício, ela acaba trabalhando para o tráfico de droga para sustentar o seu vício, ela acaba cometendo furtos, ela acaba furtando coisas dentro do seu lar e na maioria das vezes isso gera violência, porque o pai e a mãe, ou com quem essa pessoa mora, para até evitar que ela faça o consumo da droga, tenta evitar, e aí que tem um enfrentamento que chega até a agressão física. Temos também aqui, eu falei das depressoras, Agora nós iremos falar, deixa eu ver aqui, onde está aqui na revista, das drogas lícitas. Para a gente entrar lá no nosso, que nós iremos abordar dentro dessas drogas, iremos fazer 3 abordagens, as drogas na Bíblia, a realidade das drogas na sociedade brasileira e o papel da família na prevenção das drogas. Mas eu quero falar um pouquinho das drogas lícitas. E as drogas lícitas são chamadas assim por terem sua produção e seu uso permitido por lei, liberado. E quais são essas drogas lícitas? A gente pode citar o álcool, a cafeína, cigarro e alguns remédios destinados a reduzir a ansiedade. Mas aqui na revista, até como estudo, eu quero falar sobre o álcool e a importância do álcool na vida da pessoa, que é a importância, não a importância, a contribuição
do álcool na vida da pessoa que é dependente química. E a Bíblia, né, já partindo aqui para o nosso tópico 1, porque as drogas lícitas, dentre as drogas lícitas, o uso, o consumo do álcool, ela tem diversas restrições na Bíblia, em Antigo Testamento e Novo Testamento, né? E a gente vai ver no Antigo Testamento, no Salmo 104, versículo 15, né? Em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, em Isaías 28, 7, Isaías 5, 11. Tudo isso vai estar falando sobre o consumo do álcool, o dano que o álcool pode fazer. Mas eu queria ver se tem como reproduzir aí Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, versículo 30 ao 32. Provérbios 23, 30 ao 32. Eu vou ler aqui então, Provérbios 23. A minha versão é a NVI, tá, irmãos? Diz assim, ó. Dos que se demoram bebendo vinho, acho aí, dos que andam à procura de bebida misturada, 31. Foi. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no corpo e escorre suavemente. Passou. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Até o outro. Por que eu quero citar esse versículo? Se você quiser acompanhar em casa, irmãos, quem tem a nossa revista, nós temos a revista, depois eu vou ver se tem como a gente estar encaminhando de novo a revista nos nossos grupos, porque você pode meditar nesses versículos que eu te falei, que estão todos aqui nessa parte das drogas na Bíblia, né? O que a Bíblia fala. E nesse versículo, ele fala aí no versículo 31 do dano que isso pode causar, né? Quando cintila no corpo e escorre suavemente, acho que um versículo à frente. É isso aí. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Esse é o poder devastador do álcool na vida da pessoa. Eu não sei se você conhece uma pessoa que é alcoólatra, ou já conviveu com uma pessoa alcoólatra, já teve isso dentro da sua casa, e você sabe que ele é tão devastador quanto o uso da droga, o uso do outro tipo de droga, cocaína, maconha, LSD, né? E o álcool, apesar dele ser lícito, dele ser autorizado, mas eu não vejo, em termos de danos mentais, tanta diferença quanto as demais drogas com relação ao proceder de algumas pessoas. Nós sabemos aí que hoje, em termos de acidente de trânsito, o álcool, a pessoa alcoolizada, a maioria dos acidentes, se você for fazer uma pesquisa, ele acaba sendo ocasionado por pessoas que ingeriu algum tipo de bebida alcoólica. Diminui o reflexo, torna a pessoa agressiva, né? Mas o que eu quero associar o álcool, já que tem essa restrição, essa orientação bíblica, é que até por experiência de trabalho, a gente vê que o álcool acaba sendo a porta de entrada para a cocaína, para a maconha e para as demais drogas ilícitas. E como se dá isso? A pessoa que ela começa a bebendo, ela se vicia em bebida alcoólica, geralmente, se ela já teve o contato com algum tipo dessas drogas, a cocaína, a maconha, não raras vezes, quando essa pessoa estiver sob o efeito do álcool, ela sentirá a necessidade de usar a droga ou a cocaína ou a maconha. Aí imagina no organismo a mistura dessas duas drogas. Que o álcool ele já tem o seu poder devastador, aí misturado com a cocaína,
ou com a maconha, que é a realidade que a gente vê. E é triste, irmãos. Mas é um caso sem solução? Não. A orientação é que você evite. A orientação é que você observe. E nós temos uma realidade na nossa sociedade brasileira, que é o nosso tópico 2, que ela é tão assustadora como a guerra de Somme, que nós citamos lá no início, da batalha entre ingleses e alemães, que matou tantos jovens, como o Covid-19 aí, que nós temos visto aí pessoas morrendo, só que no Covid-19 o público-alvo, são pessoas mais idosas, pessoas que já têm algum tipo de complicação de saúde, mas mata também. E a droga, a cocaína, a maconha, o poder devastador dela na nossa sociedade, ela continua sendo grande e letal, principalmente na vida daqueles que é a nossa esperança de futuro, que são os nossos jovens. Irmãos, o índice de jovem viciado em droga hoje é muito grande. O índice de jovens perdendo a vida antes dos 18 anos, antes dos 20 anos, por causa do envolvimento com droga, também é muito grande e preocupante. São dados preocupantes e que nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Nós, como famílias cristãs, como famílias, nós temos que estar atentos a esses dados que só vêm crescendo, que só vêm aumentando, e como o autor do estudo colocou aqui, ele está se aproximando de nós, das nossas realidades, cada vez mais, das nossas escolas, dos nossos bairros, das nossas famílias. Nós temos que nos atentarmos à realidade das drogas na sociedade brasileira. A questão das drogas tem preocupado muitas famílias brasileiras. Nos últimos tempos, quanto ao uso das chamadas drogas lícitas, é gigante o aumento do consumo. O Brasil já é o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo, atingindo a marca de 12,6 bilhões de litros. Entre os anos de 2009 e 2011, houve um aumento de 18%. Presta atenção quando eu comecei falando lá, porque é lute contra as drogas, tá, irmãos? Aí às vezes a mente, assim, nossa, ela pode mentalizar quando fala em drogas, só cocaína, maconha. Não, não é isso. Presta atenção que o autor da revista, ele coloca o uso do álcool, apesar de ser lícito o consumo, mas ele coloca quase que na mesma balança do uso da maconha e cocaína. Irmãos, você já parou para calcular a pessoa que é? Vamos um pouquinho agora para a vida financeira das famílias. Uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica. Quanto que está aí 1 litro de cerveja? Não sei, mas você que faz o consumo, você que é dependente do álcool, você sabe. Irmãos, quanto que uma pessoa não gasta para manter esse vício durante o mês? Aí vamos misturar se ele é viciado em cocaína e no álcool. Se ele compra aí uma cerveja por R$10 o litro, se ele tomar 10 durante um mês, já está aí no prejuízo de R$100. Mas o uso da cocaína, que quando eu ainda atuava nas ruas, como que eu sou policial militar, e eu sei bem o que é essa realidade, porque trabalhei durante 13 anos diretamente no combate ao uso, tráfico de drogas, enfim. E em média era R$20 um papelote de cocaína, a maconha aí de 2, de 5, variava em valores, mas uma pessoa que usa, ela vai voltar ali no ponto de tráfico de drogas, na semana eu vou colocar umas 5 vezes, dependendo do seu vício. Quanto que essa pessoa não gasta num final do mês? Aí você vai ver famílias também enfrentando dificuldade financeira. Porque a maior parte da sua renda, ela acaba sendo gasta no seu vício. E você vai ver famílias enfrentando brigas, lutas, porque nós sabemos que a dificuldade financeira, ela causa
um certo desconforto numa família. Ainda mais quando ela sabe que esse valor ele está indo pelo ralo, está sendo gasto com coisas que não são essenciais. Então, pare para pensar também nisso. Faça a sua conta, você que é dependente químico, você que é alcoólatra, você que é viciado em cigarro, vê quanto que você está gastando por mês. Vamos esquecer um pouquinho agora da parte prejudicial, da parte física, do que ela pode te causar como dano na sua saúde. Vamos falar também do seu dano financeiro. Você já parou para fazer esse cálculo? Quanto você estaria economizando se você deixasse de lado o álcool, o cigarro, a cocaína, a maconha? Pensa nisso, tá? E em relação ao uso das chamadas drogas ilícitas, o êxtase é a terceira mais consumida no Brasil. Segundo os dados das instituições que trabalham nessa área, é aquela cujo consumo mais cresce. Em 2008, segundo o Relatório Mundial de Drogas, divulgado pela ONU, o Brasil tinha cerca de 870 mil usuários de cocaína. Irmãos, 870 mil em 2008. Vocês acham que esse caso aumentou ou diminuiu? Isso de cocaína, irmãos, representando um aumento de 75% em relação ao ano de 2004. 4 anos subiu 75%. Se formos seguir essa proporção, irmãos, será como que não está o consumo de cocaína, o consumo de maconha, que na época da pesquisa, né, representavam 2,6% de população. E o Brasil é o país que mais consome maconha dentre seus vizinhos da América Latina. É assustador ou não é, irmãos? Imagina, é você pensar que, segundo esse dado aqui que ele passou, dentro de uma escola hoje, você imaginar que o seu filho pode estar bem mais próximo do contato com a droga do que você imagina. É você pensar que no seu bairro, né, o seu filho pode ter um contato bem mais próximo com essas drogas do que você imagina. Irmãos, eu tenho 45 anos. Eu entrei na Polícia Militar em 97. De serviço militar eu tenho 25 anos. Quando eu entrei na Polícia Militar, irmãos, para você abordar uma pessoa usando maconha, para você ver uma pessoa usando maconha, era difícil. Quando éramos cobrados para apreensão de droga, eu lembro que a minha equipe, a gente chegava a passar quase um mês com uma apreensãozinha de droga. Isso em 97. E aos pouquinhos, esses casos vieram aumentando. E eu não lembro de, na minha adolescência, antes de entrar na Polícia Militar, de ter tido qualquer tipo de contato com droga ilícita ou de ver alguém usando droga. Na minha adolescência. Nós sabemos que essa realidade mudou, queridos. Hoje, a cada esquina que você vai, você vê um jovem usando maconha. Hoje eu acho que aqui, em termos em Campos dos Goytacazes, se tiver um bairro que não tenha tráfico de drogas, tráfico de entorpecente, acho que esse bairro está no lucro. Hoje aqui na nossa cidade, tristemente falando, nós já temos ruas com barricadas. Na nossa cidade já tem rua que você não consegue passar. Tá, eu estou falando isso porque para vocês tentarem enxergar a projeção desse consumo de droga, a proporção que foi tomando isso na sociedade. E eu, quando saí das ruas, trabalhei até 2012 nas ruas. E até o ano de 2012 ainda também não era assim. Quando você passava com a viatura policial, você fazia apreensão sim de droga, mas também não nessa proporção que tem hoje.
Hoje você liga o noticiário, você vai ver qualquer jornal da nossa cidade, foi apreendido tantas maconha no bairro tal. Aí quando você for ver, foi apreendido em tal. Jovem foi morto no bairro tal. Jovem foi preso no bairro tal. Irmãos, os dados são assustadores. E nós temos que estar tão atentos quanto ao medo do contágio ao Covid. Quanto aos outros ataques que nós também não conseguimos ver. Porque acaba sendo também algo invisível. Você já parou para pensar que o seu filho pode estar tendo contato com uma droga dessa e você não sabe? E que quando você fosse despertar, ele já está viciado? E que, dependendo do tempo que você for começar a agir, querido, pode ser tarde demais. Mas não vamos perder a nossa fé, querido. Não vamos. Esse dado ele está grande, mas a gente tem que manter a nossa fé, nosso foco no Senhor, porque assim acontecem as coisas no mundo. O próprio Jesus disse isso quando ele fala que teríamos aflições, e nós não podemos imaginar o tipo de aflição que teríamos. Mas é que quando a gente vê um inimigo desse tamanho, dessa imensidão crescendo de tal ponto, né, que são o caso das drogas ilícitas, acho que nós temos que parar para pensar o que é que temos feito, como que temos agido, como que temos tentado enfrentar esse inimigo que é real e mata. Então, vamos ficar atentos, né? E aqui nós temos aqui no item 3, o papel da família na prevenção das drogas. Olha, o papel da família na prevenção das drogas. Nós falamos isso lá atrás já, mas eu vou repetir aqui. O autor falou algo que é primordial para você, família, tentar combater isso dentro do seu lar. Conhecer os tipos de drogas. Para a família enfrentar a batalha contra as drogas, é necessário conhecê-las. Então, o primeiro item é conhecer os tipos de droga. Como que eu vou combater um inimigo se eu não conheço? Mas, Alexandre, como que é conhecer isso? Eu nunca usei, não. Hoje, você não precisa ter contato físico com a droga para você conhecer. Basta você acessar qualquer site do Google e colocar cocaína, efeitos, o que é, como vai te aparecer diversas explicações e qualquer outra droga que você colocar. Então é interessante você como família ler artigos sobre isso, tenta pesquisar sobre a cocaína, conheça o seu inimigo, porque você só vai conseguir combater o seu inimigo se você conhecer, inclusive os danos, os efeitos. As pessoas que já têm, que já enfrentam isso dentro do seu lar, tenta ler sobre como combater, quais são as reações que ela causa na pessoa que é dependente. Isso é muito interessante, né? Então, o primeiro passo é você conhecer os tipos de drogas. Nós já falamos isso lá atrás. Na revista já tem algo que você pode ler, reler, mas você pode pesquisar na internet. 2, estar atento aos sinais. Ora, que sinais são esses? Pessoal, eu vou falar aqui alguns sinais que a pessoa que é dependente química pode apresentar. 1, é a dificuldade na escola, isolamento, uso constante de camisas de manga. Presta atenção, para as drogas que são injetáveis, fica marca pelo corpo. Então, às vezes, o seu filho ou a pessoa, para esconder, vai usar camisas de manga para esconder essas marcas. Os olhos constantemente vermelhos. Geralmente, até para quem usa maconha, você vai ver aquele olho bem vermelho, né? Agressividade, roubo de objetos dentro de casa, igual eu falei lá atrás. Ainda mais aqueles que não trabalham. Ele vai ter que fazer alguma coisa para suprir, para sustentar o seu vício. E ele pode fazer isso através de pequenos furtos dentro do seu lar. Pupilas dilatadas, distúrbio de sono, pele ressecada, mudanças de hábitos, emagrecimento abrupto. Ah, mas é fácil? É fácil, irmão. Sabe por quê? Nós sabemos o que temos dentro da nossa casa. Um pai e uma mãe atenta, qualquer mudança do filho
ainda mais de comportamento, você vai estar ligado. Você vai perceber que seu filho mudou. Então esteja atento, porque, vou repetir, isso é óbvio, mas na escola do seu filho, ele pode estar tendo contato com droga e você não sabe. Por que, Alexandre, você está falando isso? Porque hoje é normal. Porque a projeção, hoje o que a mídia ela causou na cabeça dos nossos filhos e da sociedade é que isso é normal. Inclusive lutam para a liberação desses do consumo de drogas. Então, se na cabeça de parte da sociedade é normal, e você vê que isso é tão quase normal para os que acham que é normal, usando nas esquinas. As pessoas já não respeitam mais quem não é viciado. As pessoas, os usuários de droga entorpecentes, na sua maioria, usam já em esquinas, na rua, como se já tivesse liberado. Mas ainda não está. E o fator mais importante para a família é a oração. Oração. Cubra seu filho de oração. Inclua na sua oração um pedido simples a Deus, mas olha, Senhor, encoraja o meu filho a dizer não quando lhe oferecerem droga. Ore muito, irmãos, porque nós sabemos que a oração do justo tem muitos efeitos. Converse com seu filho, isso é essencial. Não deixa de conversar com seu filho. Tenta entender, conheça os amigos dos seus filhos. Conheça as casas que ele frequenta, os locais que ele vai. Não deixe o seu filho muito solto. É normal do adolescente ele não querer ter esse controle sobre a vida dele. Mas você é pai. O domínio da vida do seu filho está em suas mãos. Então não perca esse controle. Converse, fale com ele sobre o assunto. Depois que você pesquisar, fale sobre os danos da droga, sobre o mal que pode causar na sua vida. A paralisação de um futuro promissor que às vezes ele poderia ter se ele tiver contato com essa droga. Fala para ele evitar, passa as consequências. Você não precisa passar um sermão para ele sobre drogas, mas mostra o lado ruim da droga. E fale sempre que puder, para que ele não caia em tentação de experimentar, porque os amigos que têm contato, eles irão oferecer ao seu filho. Não pense que não vai. Bom, os amigos dele, que são usuários de entorpecentes, consequentemente irão oferecer. E a sua luta é para que o seu filho não tenha o primeiro contato, não tenha a porta de entrada. A porta de entrada para a droga, meu irmão, ela pode estar bem mais próxima do seu filho, da sua família, do que você imagina. Cuidado com a hereditariedade. O que é isso, a hereditariedade? Olha, você vai ver aí não raras vezes que numa família que o pai é usuário de álcool ou de entorpecente, claro que isso não é regra, né, irmãos? A gente tem exceções, mas acho que em sua grande maioria que isso siga uma cadeia, hierárquica. O filho ele acaba também sendo viciado e aí vai. Eu acho que uma maior prevenção, a maior redução de um dano, é você que tem isso dentro da sua casa, é você conseguir diminuir esse risco. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? A droga, ela está bem mais próxima do que você imagina. Eu estou enfrentando isso dentro da minha parentela. Eu estou com um sobrinho que conseguimos, como família, interná-lo em um centro de recuperação. E quando a gente foi descobrir, ele já estava viciado, já estava passando por todo esse processo que eu falei aqui. Ele já não estava mais dormindo em casa, ele ficava 2, 3 dias fora de casa, começou a assumir coisas na casa do meu irmão, e fomos descobrir que o caso estava assim já quase sem controle quando meu irmão ficou hospitalizado. Ele conversou comigo e meu sobrinho já estava ameaçado de morte, queridos, porque estava devendo dinheiro em um dos pontos de tráfico de droga daqui da cidade. Por que é que eu estou dando esse testemunho? Para que você entenda que isso pode acontecer na sua casa.
e conversei com meu sobrinho, falei com ele acerca da esperança de uma nova vida, de que ele podia lutar contra aquilo porque aquilo estava na carne. E para lutar contra a carne nós temos o Espírito Santo de Deus. E eu consegui vaga para ele no centro de recuperação, num abrigo onde está sendo ministrado a palavra de Deus para ele. E graças a Deus ele já está há 3 meses nesse local, lutando contra esse vício que já tinha dado uma sentença de morte para ele. Meu sobrinho já estava com uma sentença de morte sobre a vida dele. E é muito triste com a família. Triste ver minha mãe desesperada, meu irmão desesperado, a minha cunhada desesperada. Graças a Deus que conseguimos reduzir esse dano, que não foi pago com a vida dele. Mas sabemos que não é a realidade de muitos. Que na maioria o tráfico de droga não tem perdoado. Então, que estejamos atentos, porque aonde que seu filho, aonde que a pessoa da sua família teve contato com álcool? Foi dentro da sua casa? Aonde que ele teve contato com a droga? O álcool continua sendo a porta de entrada para as demais drogas. Pense nisso. Porque se o seu filho ele é viciado em álcool, quando ele estiver numa rodinha de amigos, porque o álcool tem a capacidade de diminuir reflexos, ele tem a capacidade de fazer mudanças na personalidade da pessoa. Seu filho pode não conseguir dizer não para as drogas, né? E cultive vínculos familiares. O papel da família ele é muito importante. Uma família estruturada, uma família que busca princípios bíblicos, ela acaba sendo a maior força de combate contra as drogas. E, por último, o papel da igreja. Papel da igreja. Qual é o papel da igreja? Irmãos, quem é a igreja? A igreja é aquele templo bonito que nós temos lá, né, que nós temos. A igreja é esses grandes templos que você vê aí. Sempre quando a gente falar em papel da igreja, irmãos, eu estou falando no meu e no seu papel. A igreja somos nós. Qual o meu papel? Qual o seu papel como igreja? Olha, o meu papel, o seu papel, o papel das igrejas mundiais, porque essa luta contra a droga, contra a drogadição, contra o alcoolismo, ela é mundial. Isso não é só uma particularidade do Brasil. Não é só uma particularidade de Campos dos Goytacazes. Isso é uma particularidade mundial. E o nosso papel é que a gente dê apoio a essas famílias que já enfrentam essa dificuldade. Isso já é realidade. Dentro dos nossos templos, nós já temos pessoas enfrentando. Como eu falei, dentro da minha própria parentela, eu tenho meu sobrinho, né? Procura como parceira da família instituições que trabalham nessa área. Existem muitas instituições seculares e cristãs que realizam um excelente trabalho. Olha, irmãos, o que eu posso te falar para isso? Né? Aqui em Campos dos Goytacazes, nós temos o CAPSI e o CAPSI AD. Um atende adolescentes, o CAPSI AD atende adultos. Qual a particularidade? Dependentes. Vai tratar das suas dependências. Né? Dependência química, consumo de álcool, alcoolismo. Nós temos também a UAI, que é a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil. Qual é o público-alvo dessa unidade? Aqueles jovens que já não vivem mais, não perderam a condição de viver em sociedade no seu bairro, que estão ameaçados pelo tráfico, ou dentro da tua própria casa, aquele jovem que já não vive mais dentro do lar, que está na condição de morador de rua. Né? Eles são acolhidos nesse abrigo e ali eles trabalham com redução de danos. Como é essa redução de dano? A tendência é tentar reduzir a dependência dessa pessoa. Eles vêm trabalhando na diminuição dessa dependência até conseguir trazer essa pessoa, esse jovem, né, para a condição de voltar ao convívio de novo dentro do seu lar, para levá-lo de volta ao convívio da sociedade, entre outras instituições, além das casas de recuperações. Então, quando você perdeu o controle, você acha que não tem mais jeito,
pelo teu parente, pelo seu filho. Família, não desista. A palavra final vem do Senhor. Procure ajuda. Procure ajuda. Aqui na nossa região tem os locais que eu te falei e outros mais. Né? Nós queremos te ajudar, porque nós sabemos a importância de cada vida para o Senhor. Quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, não foi só pelos bons, não foi só por aqueles que praticam a sua obra. Não, ele morreu por todos. Prova disso foi o ladrão da cruz que estava ali do lado dele, onde para a sociedade aquele homem era imprestável, tanto que estava sendo crucificado. Mas Jesus falou, hoje mesmo você estará no paraíso. Então há esperança. Você não pode perder a sua esperança. E um papel fundamental que a gente faz, nossa igreja faz, todas as igrejas têm que fazer, todos nós, como igreja, temos que fazer, que é evangelizar. O evangelismo ele tem um poder muito grande. E você, às vezes, vai chegar numa casa, nós já tivemos experiência em nossos evangelismos, sempre a gente faz testemunho, nós tivemos agora o Jesus Transforma Campos, e depois tivemos vários testemunhos de irmãos, de famílias que precisavam da visita da igreja. E Deus ele quer te usar. Talvez você vai chegar num local, numa casa que está tudo destruído. Que a droga já destruiu tudo, o vício, o alcoolismo. E você vai levar esperança. Você vai levar lá João 8,32, João 10,10. Você vai dizer para aquela pessoa do poder que Jesus... da morte de Jesus na cruz, que ele veio para dar vida e vida com abundância, né? Você pode falar que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas você estava apresentando ali aquele que veio para dar vida, para restaurar, para tirar aquela pessoa do vício. Esse é o papel do evangelismo, é o papel da igreja, porque nós sabemos que a droga, o vício, o álcool, eles são eles são ali os prazeres da carne, são obra da carne. E contra a obra da carne nós temos o poder do Espírito Santo. Amém? E vamos para a nossa conclusão. A conclusão aqui eu achei muito interessante. Numa guerra, presta atenção nessa conclusão, irmãos. Numa guerra, é comum o uso das trincheiras para impedir o avanço do inimigo. Cada lar deve se transformar numa trincheira para impedir o avanço das drogas sobre as famílias brasileiras. Aí eu te faço a pergunta, seu lar tem sido essa trincheira no avanço das drogas? O que é uma trincheira, irmãos? Estamos aqui nessa área toda plana, eu vou abrir aqui algo, eu vou criar uma barreira para que o meu inimigo não avance. Você tem criado essa barreira? Queridos, o seu lar tem que ser essa trincheira. A sua vida tem que ser manifesta pelo poder de Deus. E a gente só vai conseguir ser essa trincheira no combate contra o nosso inimigo. Não só contra as drogas, mas contra o nosso inimigo de diversas formas. É se a minha vida e a sua vida estiver pautada na presença do Senhor. Para encerrar, eu queria ler com você o Salmo 27, versículo 14, para a gente estar orando. Salmo 27, versículo 14. Você pode estar lendo aí junto comigo na tua casa. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos ler de novo? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Talvez você tenha enfrentado essa luta dentro da sua casa. Teu filho, teu esposo, tua esposa, não importa. Talvez ele é dependente químico, ele está viciado, né? Ele é alcoólatra. Talvez o seu lar está todo destruído, né? Mas eu quero te falar, espere no Senhor, seja forte. Grave esse seja forte. Não joga a toalha. Não desista do seu filho. Não desista, porque tem solução. Tem solução. E a solução é Cristo. Amém? Quero orar com você mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse estudo. Ah, Deus, que o Senhor nos oriente, nos ajude a fazer do nosso lar, Pai, da nossa vida, uma trincheira, para que o nosso inimigo não avance contra as nossas vidas,
contra a vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, contra a vida da tua igreja, contra a vida do teu povo. Ah, meu Pai, ajude, Deus, os nossos jovens a dizer não para as drogas. Ajude, ó Pai, a resistir o inimigo. Ajude, ó Pai, a não ter esse contato. Livra, meu Pai, a humanidade dessa peste que tem assolado famílias, que tem matado muitos jovens, ó Deus. Muitos sonhos têm sido destruídos por causa das drogas. Mas nós entregamos cada lar, cada família da nossa igreja, cada família, Pai, cristã espalhada na face da terra, cada família, ó Deus, tome em tuas mãos nessa manhã. Abençoa e livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.